Olá, sejam bem-vindos para mais um vídeo, continuação da saga, né? A saga continua de resumir todos os livros de Percy Jackson aqui no canal. Bom, hoje, como ele é o último, a gente vai estar falando sobre o Último Olimpiano, né, gente? Que é o último livro da saga também. Então, temos muitas anotações aqui, como vocês bem podem ver. Então, o Último Olimpiano, ele começa... inclusive, eu já esqueci de mostrar. Eu finalmente tenho a camisa do acampamento. Agora sim eu posso dizer que eu sou uma verdadeira meio sangue. Bom, chega de enrolação. O último livro, quinto livro também, se eu não estiver completamente enganada, ele começa com Percy, assim... uma vibe assim super... eu não sou meio sangue, sou um adolescente normal, curtindo no carro do padrasto dele com a Rachel, tá bom? A Rachel ainda não sabe muito bem o que ele sente pela garota, mas ele tá lá com ela. Ainda não percebeu, eu acho, porque que ela tá lá, mas enfim. Aí eles estão lá no carro de boas. E aí, ainda bem, né? Quem que chega lá? Blackjack. Sim, o Pégaso do Percy. Nem sei se eu posso chamar de Pégaso de Percy, mas é assim, um Pégaso que sempre tá... sempre quando o Percy chama, ele tá disponível lá. E aí, quem que tá lá no cavalo, né? Charles Beckendorf, né? Ele é tipo assim, ele é o cara do acampamento, entende? O cara, ele manda e desmanda lá nos meio-sangues. Então ele fala pro Percy assim, olha, surgiu uma oportunidade da gente estar explodindo um Andrômeda. O Andrômeda é o que? É um navio em que o Luke e os lacaiozinhos dele estão lá. Então, explodir o Andrômeda facilitaria muito a missão, porque daí eles atrasariam o Luke e daí daria mais tempo para eles pensarem em alguma coisa para estar parando eles, entendeu? Então, essa missão é uma missão importante, então por isso que eles chamam o Percy, né? Até porque vai ser na água, então já sabe, né? É a jurisdição do Percy. Então ele pega lá, sai do carro e vai com o Charles pra missão. Só que nessa missão algumas coisas dão errado por culpa do Ethan, inclusive o Ethan Nakamura. E aí o Beckendorf acaba tendo que se sacrificar pra que o Percy consiga fugir de lá, porque lá tava cheio de monstro e era uma cilada. Era uma cilada, basicamente, por isso. Se o Beckendorf não tivesse morrido, o Percy teria morrido, entendeu? Então, era uma missão bem perigosa. E aí o Beckendorf morre, o Percy consegue sobreviver, ele volta pro acampamento. E aí ele tem uma conversa com o Nico. Então o Nico tem esse plano, né, pra parar Cronos. Só que a gente ainda não sabe ainda o que é. A gente vai ficar sabendo depois de um tempinho. Aí eles vão lá, porque tipo assim, eles tentam convencer a Hades, que ainda tá meio, será que eu ajudo esse povo que nunca tá aqui por mim, que me baniram pra cá pra mim ficar preso aqui no submundo? Será que eu vou ajudar esse povo? E aí o Percy, ele encontra uma deusa menor, a Hestia, que é basicamente a deusa da lareira. E isso foi o ChatGPT que falou, tá bom? Se estiver errado, culpem o ChatGPT. E o que é esse plano, né, do Nico? Basicamente é o Percy se banhar no rio Stygia. O que tem nesse rio? Esse rio é basicamente o que transformou Aquiles em Aquiles, entendeu? Então, basicamente funciona assim. Você entra no rio. O rio também não é de qualquer jeito, assim, não é entrar no rio e pronto, já fiquei invulnerável. É assim, você entra no rio e aí você tem uma grande chance de esquecer quem você é. Então, o Percy, pra ele conseguir, ele precisa entrar no rio, ficar se concentrando nas coisas que fazem dele um ser humano, né? Porque ele é metade ser humano e metade Deus, mas ele tem uma parte dele que é ser humano. Então ele se apega
nessa parte humana dele e se concentra nisso, entra no rio Stygia e aí ele consegue sair de lá e ele continua sendo ele mesmo, entendeu? E também durante esse processo ele tem que tipo focar numa parte do corpo dele que vai ser o ponto fraco dele. No caso de Aquiles era o calcanhar. E eu acho que o Percy deveria ter escolhido o calcanhar, inclusive. Porque o Percy, ele escolhe a costa dele. A costa, gente. O Percy não pensa. Porque, tipo assim, pra simplesmente darem uma facada nele pelas costas, tu não vê. A costa é, tipo, o lugar mais suscetível a levar uma facada, na minha humilde opinião. Mas ele escolheu a costa. Ele ficou, inclusive, pensando na família dele, na mãe dele. E aí, no final, aí, tipo, o livro deixa entender que foi a parte dele que pensou na Annabeth que fez com que ele não esquecesse quem ele era. Enfim, um último romântico, né? Então, é basicamente assim. Se alguém pegar e der uma facada no Percy, na costa dele, no caso, acabou. Entendeu? É basicamente isso. Mas, enquanto ele não levar uma faca nas costas, ele vai ser invulnerável, entendeu? Muito forte, muito... Tipo assim, deu uns poderes... Percy já era assim, o cara, né? Agora que ele se banhou no rio Stygia, agora tá mais o cara ainda. Só assim pra eles conseguirem vencer o Cronos. E aí, tem uma... Tá rolando uma treta, tá rolando muita treta. Tá rolando treta no reino de Poseidon, tá rolando uma treta com Tifão. Os mortais que estão lá em Manhattan, eles dormem pra facilitar, assim, eles chegarem lá no Empire State e subirem lá pro Monte Olimpo. E eu acho que é o Tifão. Acho que é. Depois chega o Cronos, mas não tô me lembrando. E aí os deuses, como o Tifão é assim, ele é um titã, assim, uma coisa bem quase Cronos, assim, se eu não me engano. Bem poderoso, tanto é que tá todos os deuses lá, menos a Hestia, se eu não me engano. Tá todos os deuses lá. A Hestia, aliás, e o Poseidon não estão lá. Tá todo mundo lá. Tipo, Zeus, Hermes, Atena, tá todo mundo lá. Lutando contra Tifão. Que ele tá indo pra Manhattan, a caminho do Olimpo. Se ele chegar no Olimpo, aparentemente, acabou pros deuses. E aí tá todo mundo ocupado. Clarice, gente, é uma pessoa que eu não gosto muito dela, não gosto muito de falar dela. Mas ela aqui nesse livro, ela conseguiu ficar mais insuportável ainda, na minha humilde opinião. Porque tá rolando toda essa treta, o pessoal tá precisando de ajuda lá em Manhattan. E ela se decidiu que ela não vai ajudar, entendeu? Não vai estar cooperando. Por quê? Porque não deixaram ela liderar. Eu não consigo gostar dessa garota. Eu não sei se falei, mas a Silena, ela tipo assim, o Charles era a namorada dela. Aí tipo, ele morreu, ela tava super tristonha e tal. Mas tava acontecendo uma coisa meio estranha, que todo mundo tinha percebido já, que tinha um espião meio sangue, que ainda tava na equipe do Percy, que tava passando as informações de tudo que eles faziam, onde eles estavam, tipo, qualquer vantagem, entendeu? E aí eles perceberam que tinha um espião. E a gente não sabia quem era. Era a Silena. Porque daí ela se disfarça de Clarice. Morre. Se disfarça de Clarice e morre. Mas ela morre como heroína, né? Vamos disfarçar que ela não era espiã. Ela se arrepende, com certeza, né? De ter passado tantas informações assim. E aí o Nico finalmente consegue convencer Hades a lutar na batalha. E aí com Hades basicamente fica a Thalia, que tá liderando as caçadoras de Artemis. Os mortos-vivos, né, que servem a Hades. E também os centauros, que pra mim são os melhores personagens da saga inteira. Eles chegam e já conseguem arrancar a risada de você. Então eles são 10. Não que eles sejam 10 centauros, eu não sei quantos foram, bastante, né? Consegui bater de frente com o exército de Cronos. E aí o Percy, ele enfrenta Cronos no Empire State. Lá
no prédio. O Luke se sacrifica com a adaga. Basicamente ele teve uns 5 segundos de lucidez. A Annabeth tá lá. Inclusive quem deu essa adaga pra Annabeth, a adaga que ela carrega a saga todinha, foi o Luke, quando ela era criança ainda. Aí o Luke pega a adaga e vai jogar no Vasco. E ele que era a pessoa da profecia, era o Luke. Ele que fez a decisão, meio sangue, chegou em 16 anos, mesmo não sendo provável. E tomou a decisão de salvar o Olimpo. Ele poderia ter destruído o Olimpo? Poderia, porque ele já tava lá, entendeu? Ele poderia. Mas daí ele resolve acabar com Cronos. Só que Cronos, como o Cronos estava controlando ele, o único jeito de matar o Cronos era... Pois é, dando fim no Luke também. O Tifão é derrotado por Poseidon, porque daí, se não me engano, é o Tyson que convence ele, tipo, mano, essa guerra aqui, não sei o que, deixa o teu reino, a gente tem que ir lá ajudar os outros deuses, vai lá ajudar o povo. Aí Poseidon vai, entendeu? Eu vou ajudar esse povo. Aí ele chega lá e não tem mais pra ninguém, eles derrotam o Tifão. E aí, como o Percy estava lá e tal, ele liderou basicamente a missão. Sofreu muito, inclusive, o bichinho. Ele ganha a possibilidade de se tornar imortal dos deuses, tipo um presente. Tipo, finalmente a gente tá reconhecendo tudo que você fez pra gente desde que você tinha 12 anos. E não foi pouca coisa não, tá bom, gente? Inclusive, se vocês lerem, tem uns livros que não são da saga oficial. Ele faz muitos favores pros deuses, inclusive eu acho que até demais. E aí ele recusa a imortalidade por causa da Annabeth. E a Rachel, que eu falei lá do começo, a Rivinha, que consegue ver através da névoa, ela vira um novo oráculo. O que é esse oráculo? Esse oráculo era o espírito obsessor lá que tipo, dava as profecias e também encarregava os semideuses de missões importantes, basicamente. E o antigo oráculo, ele tinha sido amaldiçoado por Hades. Essa eu acho uma história interessante, que inclusive tem a ver com o Luke. Quando o Nico e a Bianca eram pequenos, surgiu essa profecia de que um dos semideuses dos 3 grandes, né, que é Hades, Poseidon e Zeus, faria essa decisão aí, que ou destruiria o Olimpo ou salvaria o Olimpo. E aí o Nico tava lá, entendeu? O Nico e a Bianca, e poderia ser um dos dois. E aí Zeus falou, já sei como é que eu vou resolver essa situação. Eu vou matar eles. Simples, fácil, vamos resolver o problema, entendeu? Sem semideuses dos 3 grandes, basicamente a profecia não vai acontecer. Achei uma coisa meio burra de se fazer, mas ok. Só que daí, Zeus não consegue matar eles. Ele mata a mulher de Hades. Aí Hades leva o Nico e a Bianca lá pro Hotel Lotus, né? Que eles não envelhecem lá. Aí Hades fica, né, pistola com o oráculo que passou a profecia. E foi por causa dessa profecia que a mulher dele morreu. Aí vai lá e amaldiçoa o oráculo. Nem era culpa do oráculo, mas ok. E com o oráculo amaldiçoado, ninguém mais poderia ser oráculo. Tipo assim, o oráculo estava amaldiçoado a ser oráculo até. Só que, por algum motivo, a mãe do Luke achou que ela iria ser, assim, a pessoa que iria se transformar no novo oráculo. Hermes, se eu não me engano, sabia que o oráculo estava amaldiçoado, alguma coisa assim. Mas eles deveriam ter noção, porque o oráculo já estava há muito tempo sendo oráculo. Aí ela vai lá, tipo assim, fazer o ritual para trocar de lugar, para ela se transformar no novo oráculo. E aí dá errado, né? Óbvio que dá errado. E aí ela fica biruta. E é basicamente esse o porquê o Luke não bate muito bem da cabeça, que ele foi criado por uma mãe, entendeu? Ela tinha visões com o Luke, visões assim, com certeza nem um pouco agradáveis, e aquilo foi deixando ela cada vez mais perturbada. E aí o Luke simplesmente foge um dia e ele culpa Hermes
por ter tido a infância que ele teve, querendo ou não, o bichinho sofreu muito. E é por isso que ele virou assim, a pessoa que ele virou. E é isso. O último livro acaba assim, essa vibe meio... Mas pelo menos a gente tem o Empire State ficando blue no... ficando blue já, ficando azul no final. Temos também Rachel virando um novo oráculo. Não sei se é uma coisa tão legal assim, mas enfim. Temos Percabete também no final. E é um final feliz, assim, entre aspas. O que importa é que eles venceram o Cronos, né, gente? E depois dessa série ainda tem o Troy Perdido, que eu tô lendo. Então, talvez eu traga um resumo também. Fiquem de olho.